Faturamento é ego puro. E tem muita empresa que está construindo as metas do próximo ano com base no que faturou nesse ano aqui. Fica nesse vídeo, eu vou te mostrar o porquê não fazer isso. Vamos lá, é um cálculo bem simples e eu tenho certeza que com um pouquinho de atenção e essa explicação todo mundo vai entender. Eu peguei como exemplo aqui uma empresa que personaliza tênis. Digamos que o preço de venda do tênis, do par dessa empresa aqui, é R$ 189,90. Essa empresa não existe, tá, pessoal? Não tem nenhuma informação sensível aqui. Importante que todos entendam a base de cálculo, as fórmulas que a gente vai usar aqui para que consiga adaptar para os seus negócios. E aí a gente consegue utilizar em pizzaria, consegue utilizar em empresa que vende serviço, escritório de advocacia, construtora e por aí vai. Tá? Então, R$ 189,90 é o nosso preço de venda. É o quanto que o cliente final paga pelo produto consumido dessa empresa. Dentro desse produto, então, a gente precisa entender a ficha técnica. Entende-se por ficha técnica do produto tudo que sofre transformação dentro da empresa. Portanto, é uma empresa de personalizar tênis. A gente tem aqui um tênis branco utilizado como insumo. A gente tem tinta, a gente tem verniz. E aí eu estou considerando também a depreciação de ferramentas como pincéis e etc. O tênis branco eu coloquei aqui um custo de R$50, a tinta R$3, e não quer dizer que não encontro nenhuma tinta por R$3, Jackson. Vamos imaginar aqui que a pessoa comprou um potinho de R$30 e esse potinho rende 10 tênis, 10 pares, né? Então fica R$3 dentro da ficha técnica por unidade. E mesmo para tinta preta, R$5 para o verniz e R$3 para a depreciação de ferramentas. Mais uma vez, pessoal, não vamos considerar o número, são números fictícios, né? Vamos considerar aqui meramente para a gente chegar a uma linha de raciocínio lógica comum. Né? A soma dessa ficha técnica aqui constitui o nosso CMV. Como aqui a gente está falando de um produto físico, tangível, não é um serviço, o CMV representa o custo da mercadoria vendida. Ele é importantíssimo para a nossa base de cálculo. Jackson, mas eu não tenho mercadoria, eu sou prestador de serviço, sou um escritório de contabilidade. Não tem problema, aí você tem o que nós chamamos de CSV, que é o custo de serviço vendido. É um pouco mais complexo de calcular, porque a gente tem o cálculo de ociosidade da mão de obra também, mas se fizer sentido para vocês, comentem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre isso. O nosso CMV, a soma de toda a ficha técnica, está em R$ 64,00 nesse caso. O percentual do CMV é em 34%, que é referente a 689 do preço de venda. O que está um indicador extremamente saudável, tá? Entre 30% e 33%, está um pouquinho acima, mas não tem problema, é o ideal, tá? Então 34% é o nosso CMV. Quando a gente tem o CMV, a gente já consegue calcular o nosso custo de aquisição do produto, que a gente chama aqui de CAP, que se constitui por CMV mais imposto. Mais uma vez, não existe essa empresa. Então, eu estou utilizando no exemplo aqui uma tributação de 12%, uma alíquota de 12% de imposto, o que está fundamentado em nada, tá? Mas só para termos uma linha de raciocínio lógica em comum. 12% de imposto mais R$ 64,00, lembrando que 12% em cima do preço de venda, a gente chega ao valor de R$ 86,79. Este é o nosso custo de aquisição do produto. Ou seja, a cada produto que essa empresa de tênis personalizados vende no mercado, custa para essa empresa R$ 86,79. Ok até aqui? Ok, seguimos. Se não está ok, pausa e volta. O próximo indicador que a gente precisa encontrar é a nossa margem de contribuição, que está aqui como MC. A margem de contribuição é o preço de venda menos o custo de aquisição do produto, menos o CAP, PV menos CAP. Isso vai nos dar R$ 103,11. Deixa eu explicar um pouquinho mais a margem de contribuição, porque ela é bem fácil de entender na verdade. Cada tênis vendido, né, que aí a gente tem ali o custo de aquisição do produto, que está envolvendo ali tinta, o próprio tênis, verniz, depreciação de ferramentas, contribui para o pagamento de outras contas que não estão consideradas aqui na ficha técnica.
A gente chama de estrutura operacional, né? São despesas, custos e despesas operacionais. Folha de pagamento mais Prolabore, que eu coloquei 45 mil, aluguel, água, luz, telefone, internet 2 mil, tráfego pago 3 mil e por aí vai. Essa lista ela pode se estender muito mais, né? Geralmente se estende. Mas aqui para a gente ter, mais uma vez, exemplos, não fatos reais, né? Se vocês quiserem que a gente faça do negócio de vocês, deixa aqui embaixo que quem sabe a gente pode fazer. Cada produto vendido contribui R$ 103 para pagar esses R$ 53 mil aqui que são as outras despesas do negócio, as despesas operacionais. Então, eu tenho aqui no produto o CMV, depois com o CMV eu consigo calcular o custo de aquisição de produto, que é 86,79, que já considera imposto. O restante desses 189 aqui, o que sobra, que é R$ 103, contribui para pagar as outras contas da empresa. E o nome disso é um indicador muito precioso para o negócio, é margem de contribuição. Perfeito até aqui? Seguimos. Com a margem de contribuição, a gente consegue chegar no nosso indicador mais valioso, que é o ponto de equilíbrio do negócio. O ponto de equilíbrio é aquele momento em que a empresa pagou todas as contas e a partir dali passará a ter resultado, lucro. E é por isso que faturamento é ego. O que vale mesmo é a gente olhar para resultado. Tem empresa que está faturando, mas está gastando mais do que produz de fato e não está tendo resultado. Então a gente entende que 514 unidades de pares de tênis personalizados precisam ser vendidos para que a empresa comece a ter resultados sobre as suas transações. Como que a gente chegou nesse número? O ponto de equilíbrio do negócio é igual aos custos e despesas operacionais, ou seja, 53 mil, dividido pela margem de contribuição. Lembra que cada produto vendido contribui R$ 100 para pagar essas despesas? Então, se a gente pegar esse valor e dividir pelo valor de margem de contribuição, a gente chega num valor de 514 produtos que a empresa precisa vender para conseguir pagar essas contas, para estar no 0 a 0. 514 pares a empresa precisa vender para arcar com o custo operacional, a despesa operacional. Eu não gosto de utilizar aqui custos e despesas fixos e variáveis, porque o conceito disso é bastante técnico e gera discussões, e eu confesso que eu não sou da área contábil, eu sou um empreendedor. E defendo que todo empreendedor, todo empresário, todo dono de negócio precisa ter o domínio, pelo menos básico, desses números, né? Mesmo assim contar com um especialista, mas precisa sim ter o domínio básico desses números. Certo, gente? Então eu entendo que eu preciso vender 514 produtos para pagar essas contas aqui e já pagando o meu CAP, né? Considerando minha margem de contribuição. Isso em faturamento, eu multiplico 514 pelo preço de venda, eu sei que eu tenho que faturar R$ 97.609 para pagar as minhas contas. Por isso que faturamento é ego. R$ 97 mil faturado no mês pagam as minhas contas. O que vai para o meu bolso ali é o Prolabore que a gente já está considerando. Mas tirando o Prolabore, zero resultado. Agora, se eu quero ter resultado no meu negócio, eu posso colocar aqui uma meta de resultado que a gente chama de ponto de equilíbrio econômico, por exemplo, 18.990, que é o equivalente a 100 produtos, né? 100 pares de tênis. Então, Jackson, se eu quero lucrar 18.990, é só eu vender 100 pares de tênis a mais do que esses 514 do meu ponto de equilíbrio? Eu tenho que vender, nesse caso, então, 614? Não. Por quê? A cada tênis vendido, a cada produto vendido, a gente tem o CAP, a gente tem o custo de aquisição desse produto. Portanto, é aqui que mora o risco de vocês projetarem a meta do próximo ano com base em faturamento. Eu estou faturando 100 mil por mês, eu quero faturar 20% a mais, porque eu quero ter 20% a mais de resultado no ano que vem. Mas não vai ter. Se você faturar 20% a mais, você não vai ter 20% a mais de resultado. E aqui que está aonde é que você deve se basear, fundamentar para construir a tua meta do próximo ano. Então, se eu quero faturar 18.990, quantos tênis eu preciso vender
para chegar nesse número? Eu preciso vender 698 tênis, considerando o nosso CAP e considerando os nossos custos e despesas fixas. Aqui num cenário onde a mesma equipe, a mesma linha de produção é capaz de entregar, né, temos ociosidade produtiva aqui, seria capaz de entregar essa meta, né? Não precisaríamos aumentar o time nem contratar ninguém, certo? Então eu teria que vender 698. E da onde que sai esse cálculo aqui? Fácil. Eu pego a minha meta, que está aqui os meus 18.990, eu divido essa meta pela minha margem de contribuição e eu somo ao que eu já precisava vender antes para pagar as contas. Então, o valor que eu tenho de meta, agora dividido pela minha margem de contribuição, somado ao que eu já precisava vender antes, meu ponto de equilíbrio, é a quantidade que eu preciso vender para lucrar isso. Porque agora, cada produto vendido, ele não vai mais contribuir para pagar a estrutura operacional. Ele vai contribuir para a meta que eu projetei, a partir desses 514. Então, assim eu chego num valor de unidades, de quantos produtos de fato eu preciso vender, para lucrar, para dar de resultado líquido mensal aquilo que eu projetei para o próximo ano. E se a gente for falar de faturamento, é fácil, é só eu multiplicar esse valor de unidade pelo nosso PV, o nosso preço de venda. E aí eu chego em 132 mil. Olha que interessante, 97 mil paga as contas. Eu quero lucrar 18 mil. Então é só fazer 97 mil mais 18? Não! Você tem que fazer um cálculo considerando o custo de aquisição do produto, que aí a gente vai chegar nos 132 mil. Fez sentido para vocês isso aqui? Apesar de parecer difícil, é muito simples. Todo dono de negócio, toda pessoa que está à frente de um negócio empreendendo, precisa ter domínio dos números. Se tu tem dúvidas sobre isso, a gente te ajuda a escalar o teu negócio com previsibilidade, com dados, através de estratégias que de fato a gente consegue mensurar. É só me chamar aqui no perfil pessoal, que é onde eu estou postando esse vídeo, ou lá no da Bossa Gente Gestão. Espero ter ajudado. Um grande abraço.